Adão é muito maior que Cristo, ou a obra de Adão é maior do que a obra de Cristo. Isso porque, vamos entender, mais uma vez o texto mal interpretado, Romanos 5:20, que diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Como que a maioria dos cristãos evangélicos entendem esse texto? Bom, o sujeito não aceitou Jesus. Ele é uma boa pessoa, ele é honesto, ele é de bom caráter, ele é um bom marido, um bom pai, um bom filho. Bom, ele é um sujeito exemplar. Então, nunca bebeu, nunca fumou, nunca matou, nunca estuprou, nunca cometeu isso que é pecado para o crente, ok? Mas se ele não aceitou Jesus, ele não é salvo. No dia que ele aceitou Jesus, aí a graça alcançou ele, ok? Mas aquele que vivia no mundo, que bebia, usava droga, estuprava, ou que o cara adulterava, prostituía, o sujeito vivia aprontando, quando ele aceita Jesus, uma graça maior foi dada a ele, entende? Porque ele vivia na prática de pecados. Então esse que vivia na prática de pecados, ele precisou de uma graça maior do que aquele que não vivia na prática desses pecados. Ou seja, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas o texto não está falando disso. Dá uma conferida. Romanos 5, leia do 12 em diante. Confira o contexto que você vai ver. Então, resumindo, o pecado entrou no mundo através de um homem. A morte entrou no mundo através de um homem, Adão, sabe? Através dele todo o mal, tudo de ruim entrou no mundo. E através de um homem entrou a salvação, entrou a graça também. Quando eu digo que para eles a obra de Adão é maior do que a obra de Cristo, é pelo seguinte: você não precisa fazer nada para a obra de Adão te alcançar. Todo mundo nasceu debaixo da natureza pecaminosa, isso por causa de Adão. O pecado atingiu a todos os seres humanos, atingiu toda a raça humana, e você não tem que fazer absolutamente nada para isso acontecer. Um bebê acabou de nascer, ele está com um mês e meio, que já consegue usar ali o seu corpo. Se ele estiver sendo amamentado, por exemplo, e ele sentir algum desconforto, ele vai morder o peito da mãe. Ele só não arranca o pedaço porque ainda não tem dente. Outras vezes ele dá a cabeçada no peito. Outras vezes já começa a usar a mãozinha, ele vai arranhar o peito da mãe. Ele vai gritar, ele vai ficar nervoso. Por quê? Ele tem um mês e meio, porque já nasceu debaixo da natureza pecaminosa de Adão. Agora, a obra de Cristo é maravilhosa. Ele morreu na cruz para nos salvar. Mas se eu não fizer a minha parte, a obra de Cristo não me alcança, entende? Eu tenho que aceitar Jesus, eu tenho que arrepender dos pecados, entendeu? Eu tenho que frequentar a igreja, eu tenho que ser dizimista, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar e tal. E eu não estou falando que não se deve fazer essas coisas. Eu só estou dizendo o seguinte, que o crente aprendeu que para a obra de Cristo alcançar ele tem que fazer a parte dele. Agora, a obra de Adão não precisa ninguém fazer nada, já alcançou todo mundo. Então, nesse quesito, a obra de Adão é muito maior do que a obra de Cristo. Dá uma conferida nesses textos aqui, dá uma conferida. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 e 19, vai dizer que Cristo resolveu a transgressão de todos os homens. 1 João, capítulo 2, versos 1 e 2, vai dizer que Cristo resolveu o pecado de todos os homens. Isaías 53, 6 vai dizer que Cristo resolveu a iniquidade, está acabado, de todos os homens. Dá uma lida em 1 Timóteo 4, 10. Ele é salvador de todos os homens, os fiéis de uma maneira especial. E Tito 2, 11 vai dizer que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Já tem gente no inferno, mais gente vai para lá, mas não é fácil como a religião te ensinou, ok? Não é tão fácil assim. Pelo contrário, é até difícil ir para o inferno, ok? Então veja esses textos e as palavras todos nesses textos aí, ok? A obra de Adão é igual a de Cristo, ninguém precisa fazer nada para a obra alcançar a pessoa. Um abraço, até o próximo, fique com Deus.